Você nunca mais terá dúvidas na hora de escolher um adaptador Wi-Fi. Neste vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre adaptadores Wi-Fi para hacking e pentest. Mas primeiro eu quero te explicar o porquê utilizar um adaptador Wi-Fi. Teoricamente você poderia utilizar a própria placa integrada wireless do seu notebook ou do seu smartphone para realizar esses ataques. E ok, em alguns cenários específicos de fato você consegue utilizar, mas na maioria dos casos as placas integradas não suportam o modo monitor e a injeção de pacotes, algo que é essencial para diversos ataques em redes Wi-Fi. Outro ponto é que para utilizar a placa integrada do seu notebook para realizar esses ataques, você teria que instalar diretamente o Linux na máquina, ou seja, você não poderia realizar esses ataques utilizando uma máquina virtual. E para resolver tudo isso, é bem melhor ter um adaptador Wi-Fi externo que você vai plugar ali do seu notebook e vai conseguir realizar os seus testes em redes Wi-Fi. Mas antes da gente pensar nos modelos de adaptadores Wi-Fi, a gente precisa pensar primeiro o que a gente precisa num adaptador Wi-Fi para utilizar ele no hacking. E a gente tem alguns pontos. Primeiro, compatibilidade com o seu sistema, provavelmente o Kali Linux ou, enfim, o Linux que você utiliza. O modo monitor, ou seja, a possibilidade do adaptador capturar pacotes das redes ao redor. A possibilidade de injeção de pacotes, ou seja, o adaptador precisa conseguir enviar pacotes personalizados para uma rede, por exemplo, para fazer um ataque de DDoS, de negação de serviço. É importante também ser compatível com o modo AP de Access Point, ou seja, o adaptador ele precisa também conseguir se passar por um Access Point para fazer ataques de Evil Twin, enfim. Também é muito importante que o adaptador tenha suporte a redes de 2.4 GHz e de 5 GHz. Inclusive, se você quer entender muito mais sobre hack, entender tudo de forma muito mais profunda, se tornar um hacker profissional, um pentester profissional, você precisa fazer o curso Pentest do Zero Profissional da Solid. Lá, além de você aprender todas as bases necessárias do hacking e as técnicas mais avançadas de ataque, você passa pela certificação prática SYCP. Ou seja, você sai do curso profissional e certificado, pronto para o mercado de trabalho. O link está aí no comentário fixado. E um adaptador tendo tudo isso, você consegue utilizar ele no hacking. O que vai mudar agora em relação aos modelos é a velocidade de transmissão, a largura de banda e o tipo da antena. Então a gente tem três tipos de antena. A interna, que são aqueles adaptadores mais compactos, porém que não têm um bom alcance. A gente tem as antenas externas, omnidirecionais e as direcionais. As omnidirecionais você consegue ter uma boa área de alcance em todas as direções. E com as direcionais você consegue focar o sinal numa direção específica e consequentemente vai conseguir acessar redes, com uma maior distância. Então beleza, agora que você sabe tudo o que você precisa num adaptador Wi-Fi para utilizar ele no pentest, vamos então ver os modelos. E na verdade é melhor a gente olhar para o chipset, porque é o chipset que é responsável por ter todas aquelas funcionalidades essenciais que eu comentei. O modo monitor, o modo AP, a possibilidade de injeção de pacotes. Pelo chipset a gente consegue filtrar essas funcionalidades e não se prender a modelos. Então, por exemplo, eu estou aqui no site do Aircrack, que ele recomenda alguns adaptadores famosos, como da Alpha, Panda, só que são adaptadores até caros. Mas se você entrar, por exemplo, num site que lista todos os chipsets compatíveis com o modo monitor e injeção de pacotes e até recomendados pela Aircrack, você vai ter ali diversas opções de modelos de várias marcas de adaptadores. Inclusive você pode pesquisar por adaptadores de outras marcas que usam o mesmo chipset, ou seja, você vai ter ali o mesmo hardware. É claro que a antena pode ser diferente, a largura de banda, enfim, mas o que mais importa é o chipset. Então, por exemplo, eu tenho um adaptador Wi-Fi aqui que é da marca Pixlink e ele funciona perfeitamente para os ataques. Ele suporta a frequência de 2.4 GHz e a frequência de 5 GHz, tem modo monitor, injeção de pacotes, tudo que eu preciso para fazer ataques em redes Wi-Fi. E se eu entrar aqui, por exemplo, no link de venda dele, o vendedor diz que ele utiliza o chipset RTL8812BU, que está aqui nessa lista, olha só. Vários outros adaptadores Wi-Fi utilizam esse mesmo chipset. E eu poderia também selecionar outros chipsets aqui, por exemplo, pegar um RT3070 e pesquisar Wi-Fi USB RT3070. É claro que o vendedor pode te enviar um adaptador com outro chipset, mas provavelmente comprando num vendedor confiável isso não vai acontecer. Também você pode pesquisar por adaptadores para o Kali, adaptadores Kali Linux. Você vai encontrar diversos anúncios com adaptadores já compatíveis com Kali Linux, plug and play, ou seja, você não precisa instalar nenhum driver. Inclusive, a Aircrack já oferece diversos drivers, caso o seu Linux não tenha instalado, para utilizar com esses chipsets. Então, no caso aqui do RTL8814, tem um link aqui direto para o GitHub da Aircrack e também com todo o passo a passo de instalação do driver. Então, se mesmo o seu Linux não tiver aquele driver instalado, você pode instalar e utilizar aquele adaptador. Mas na maioria dos casos vai ser plug and play, se você utilizar um dos chipsets que está nessa lista aqui. Alguns adaptadores também permitem que você troque a antena. Isso é muito comum nos adaptadores da Alpha. Então, se pesquisar aqui Alpha Wi-Fi,
Olha só, esse aqui é um bem famoso, mas também um pouco antigo. Você pode simplesmente trocar a antena, colocar uma omnidirecional, uma maior, enfim, para um maior alcance, para te suprir em diferentes contextos. Enfim, agora você já sabe como escolher um adaptador Wi-Fi. Não importa modelo, marca, tendo um chipset com todos aqueles requisitos, você vai conseguir utilizar sem problema nenhum.